Plena Saúde Conar 2025 e eu tenho certeza que estaremos aqui na segunda maior feira do mundo de RH e na primeira maior feira de RH da América Latina. Estaremos aqui de volta no ano de 2026. Creio que já deu tudo certo. Eu estou aqui com o nosso precursor disso tudo que está acontecendo aqui na nossa vida, na vida de todos nós aqui que prestamos o nosso serviço para a Plena Saúde. Estou aqui com o presidente do grupo da empresa, Dr. José Luiz Ranieri. Todo mundo conhece o senhor como Ranieri, né? É, realmente. Mas é José Luiz Ranieri, né, doutor? Exato, exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença e aqui está junto conosco a doutora Sueli, é esposa do doutor Ranieri e aí, claro, mãe do Roberto, do doutor Rodrigo e do Ronaldo. Mas, doutor, para a gente começar o nosso bate-papo, isso que nós estamos vivendo hoje foi um sonho do senhor lá atrás. Acredito, obviamente, que o senhor era mais jovem. O senhor imaginava, quando o senhor iniciou lá atrás, que chegaríamos a este ponto que nós estamos hoje? Falando sinceramente, não. Não imaginava que atingiria esse nível, que me deixa gratificado, né, de ver o crescimento não só do empenho da área comercial, da área de RH, a área de marketing, né, aí comandados pelo Roberto, nos trazer fisicamente a participar de uma feira dessa dimensão como o Conar, e que eu tive a oportunidade de vir conhecer pela primeira vez e fiquei impressionado pelo tamanho da mesma e a penetração que isso permite para a empresa. Doutor, há quanto tempo atrás esse sonho começou, que veio na sua mente, na sua cabeça, e o senhor começou a colocar em prática? Isso é uma coisa antiga. Eu me lembro que acho que no primeiro podcast, acho que um dos primeiros, né, que eu tive a oportunidade de participar, foi muito interessante, que a gente detalhou toda a história, né, da Plena Saúde, com seus quase 40 anos de existência aproximadamente, começando de modo empírico, de modo rudimentar, no distante bairro lá de Perus, e foi tomando corpo, foi tomando a dimensão e a proporção que atingiu hoje, com uma penetração fantástica, mas sem perder a sua identidade. A identidade da Plena Saúde continua sendo o atendimento de população, uma população mais carente, mas com qualidade, com um produto viável de pagamento e muita qualidade, muita técnica, médicos bons, equipamentos bons, e a gente vai para todo o entorno da Grande São Paulo, chegamos ao Alto Tietê, região noroeste, e pretendemos manter esse processo de aprimoramento e expansão. Doutor, a Plena nasceu ali na região de Perus, ali de Taipas, aonde inclusive nós ficamos. O senhor pensou em algum momento mudar de endereço? Olha, eu comecei ali no bairro de Perus, que tive uma receptividade muito boa, porque eu era um médico jovem, muito bem preparado, então eu levei conhecimento, levei modernidade para uma região onde os médicos mais antigos, apesar de muito dedicados e muito competentes, eles não tinham tanta modernidade, tanto conhecimento. Então a reciprocidade da população naquela época para mim foi muito grande. E eu vendo isso, eu busquei facilitar, né, o acesso deles à minha clínica na época, ao meu consultório, desenvolvendo um processo de carnezinho desses igual de padaria, né, de ticket, onde eles pagavam mensalmente uma pequena mensalidade e tinham o direito de utilizar a clínica durante todo aquele mês sem acréscimos, sem nada. Isso tomou uma proporção muito grande, teve uma adesão muito grande, e foi quando surgiu a oportunidade de entrar em novos mercados. Havia um bairro próximo, Parada de Taipas, estavam concluindo lá uma Coab gigantesca, uma população absurda, coisa de 15 mil pessoas aproximadamente. E eu enxerguei ali uma oportunidade que foi a primeira filial fora de Perus. E daí, de oportunidade em oportunidade,
mais intuitivamente. Eu fui fazendo uma expansão mais para a região noroeste ali, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, né? E tudo foi sendo muito bem aceito pela população, e com isso já chegava para me ajudar um dos meus filhos, o Roberto, que foi o primeiro que foi para lá, e já também com um olhar empreendedor, vislumbrando novos horizontes, e dali fomos para cidades vizinhas, e foi quando houve a grande expansão da operadora. Doutora, a senhora acompanhou essa evolução, esse crescimento, tanto dos meninos, que são meninos, né? A senhora acompanhou a evolução do crescimento dos meninos, da empresa. Como é que a senhora enxerga essa evolução, levando em consideração família, hoje a segunda geração aí tomando frente do negócio, com o crescimento da empresa, hoje fazendo um paralelo com hoje, neste momento que nós estamos vivendo, que é o Conar 2025? Eu sempre tive noção, né, dessa grandeza, o quanto, né, nós crescemos, progredimos na empresa com a ajuda do Beto também, né, do Roberto, né, mas não tinha, né, imaginava, né, tinha consciência desse crescimento, desse progresso, mas não com essa dimensão que hoje, né, eu tive aqui, né. Eu não tinha, assim, essa ideia que eu tive hoje, que foi uma baita surpresa para mim isso hoje, foi. Surpresa boa. Boa. A senhora acredita que a partir deste evento, deste momento que nós estamos vivendo aqui, será um marco diferente na vida do Grupo Plena Saúde, doutor? Tenho certeza disso, tenho certeza. Não tinha ideia dessa grandiosidade, né? Que quando eu cheguei aqui eu já tomei um susto, né? Quando eu cheguei aqui já tomei um susto, né? De ver a dimensão mesmo, eu não tinha ideia do que era essa. Doutor, é claro que ninguém cresce sozinho, doutor Ranieri não seria sozinho, hoje chegando aí com uma segunda geração, que é o Roberto Ranieri, que cuida da gente ali no dia a dia, nós estamos diretamente com ele. Claro, sozinho não dá pra gente crescer, mas quando a senhora começou lá atrás, junto com o doutor Ranieri, a senhora lembra quantos colaboradores o grupo tinha? Nossa, acho que a gente contava nos dedos, né? Sim. Nos dedos. Comecei em Perus, lá na Silva de Campos, né? Que era PAN ainda. Mas a gente contava que... Doutor, hoje tem no grupo funcionário que começou com o senhor lá atrás? Lá no início ou não? Temos alguns funcionários de longa permanência na empresa, coisa de 20 ou mais anos, que ainda estão conosco. Bacana, doutor. Qual seria o maior legado que o senhor deixaria hoje para nós que estamos no seu grupo e para os seus filhos, mediante esse crescimento do Grupo Plena Saúde? Que legado o senhor deixaria para eles? O legado seria não perder a missão da empresa, o cerne da empresa, não deixar de continuar atendendo populações mais carentes, regiões desprovidas de uma assistência médica adequada, e continuar investindo, que é a filosofia da empresa. A gente reinveste praticamente todo o capital, toda o caixa, toda a receita da empresa em equipamentos, em unidades, em qualidade. Procuramos remunerar adequadamente o corpo clínico para que ele se torne perene, sem grandes rotatividades. Temos um foco muito grande nos colaboradores internos, procuramos adequar o que há de melhor para eles, para que se sintam bem, trabalhem bem e mantenham, né, agora com essa transição praticamente que está ocorrendo, né, com a chegada dos outros dois filhos, o Rodrigo e o Ronaldo, que estão lá comigo também, que eles também adquiram essa mentalidade e mantenham o foco nessa questão. Doutor, como é que o senhor vê? O meu filho tem 33 anos e ele não é do meu segmento, ele é engenheiro civil.
como é que o senhor vê os meninos? Eles seguirão com o que o senhor implantou até hoje? Eles continuarão essa história, levando em consideração a empresa que vocês têm no mesmo segmento? Essa é a minha esperança. Cada um deles tem a sua personalidade própria, cada um seguiu um caminho. O Roberto, um bom administrador, o Rodrigo, um excelente cirurgião, o Ronaldo, que veio agora até em socorro para auxiliar na questão do atendimento aos pacientes portadores de autismo, mas todos estão dando demonstração de muita qualidade, muita capacidade, e isso tem me deixado extremamente tranquilo, satisfeito e orgulhoso do trabalho que eles estão fazendo. Muito bacana. Doutora, são 3 filhos homem, né? Como que... meu Essa paraíso, pergunta é interessante, né? Como é cuidar de 4 homens em casa, doutora? É desafiador, É um desafio, né? Mas eu fui aprendendo junto com eles, né? Mas hoje eu tenho uma neta, né? Então me tirou daquele universo, né, masculino. Tive que aprender a dar lacinho, a fazer trancinha, né? Mas foi muito bom. E tem uma coisa, né? Eles são homens, mas antes, né, disso são seres humanos. Eu consegui, né, construir, criar seres humanos, né? Isso me deixa muito orgulhosa, né, dos seres humanos que eu construí ali, eu junto com o Ranieri, né? Pessoas que exercem a compaixão, né? Né? Então, para mim era o conhecido, né? Veio o primeiro homem, segundo homem, terceiro homem. Então, mas foi muito desafiador e ao mesmo tempo, e é uma troca, aprendi muito com eles. Nossos filhos nos ensinam muito, né? E o Beto, né? O Roberto, eu vejo ele como um realizador de sonhos, né? Tanto os sonhos dele, né, como de outras pessoas, né, que ele vê que a pessoa, quando ele percebe que aquela pessoa tem um sonho, mas uma pessoa que se esforça também, está fazendo por onde alcançar, e é uma pessoa que ele realiza também o sonho daquele outro, que tem vontade, né? E eu sinto muito orgulho dos três, né? E o Beto é o realizador de sonho dele, dos outros e dos nossos que estão adormecidos ainda. Que a gente fala, mas é verdade, né? A gente nunca pensou nisso. Então ele é um realizador de sonhos. São 3 filhos homens, cada um com perfil diferente? Cada um com perfil diferente. E é o que a gente fala, né? Eu, como psicóloga também vejo isso, que enquanto mãe eu não percebia. Mas você fala, eu criei todos os meus filhos iguais. Não, você não criou, né? Você falou, nossa, mas coisa... Nós criamos cada um, porque cada um chegou num momento diferente da nossa vida, né? O mais velho, né? Chega num momento que você está aprendendo, você entra em experiência, né? Você não aprendeu a ser pai nem mãe, né? O segundo já te pega, né? Já com um pouco de conhecimento, né? E o terceiro, então, minha filha, o terceiro abusa até, né? O terceiro abusa. A senhora falou que tem 2 netos, né? 2 netos, né? Netos. Uma menina e um menino, né? Filho do Roberto. Como que é? A senhora criou 3 filhos numa geração passada e fazendo um paralelo com a geração Z, a famosa geração Z hoje, que as crianças do tempo de telefone, da tecnologia, como é que a senhora vê esse mundo, esse momento que nós vivemos? De como nós fomos criados lá atrás, de como o Dr. Ranieri e a senhora foi criado lá atrás, que é totalmente diferente do de hoje. Como é lidar com essa geração que são nossos filhos, nossos netos hoje? Eu vejo uma grande dificuldade, né? Porque hoje os pais, claro que os pais trabalham também, mas estão terceirizando muito, né? É babá, é motorista, e daí, além de tudo isso, um monte de esporte. A criança precisa também ter um momento de não fazer nada. Ela precisa sentar um pouquinho no sofá, ficar quietinha, ficar, sei lá, brincando qualquer coisa, assistir. As pessoas criticam muito a questão da TV, mas um pouquinho só, um desenho, sei lá, 15, 20 minutos, né? Mas não, hoje a criança, ela está sobrecarregada, né? Então a gente vê isso, que a criança hoje já está desenvolvendo quadros de ansiedade.
A senhora, como psicóloga, vê que as crianças hoje já são muito cobradas? Muito cobradas, né? Porque tem criança que eu conheço, por exemplo, que não pode usar celular, ela tem 11 anos de idade, por exemplo. Pais que não deixam usar celular. A senhora concorda ou não de uma criança de 11, 12 anos usar ou não um celular, doutora? É importante. Eu acho que não deve mesmo usar o celular. Eu concordo, né? Porque o celular está ocupando, né, um espaço que às vezes deveria ser do pai, da mãe, do avô, da avó, sabe? E nem sempre, né, é educativo, é produtivo, né? Então a criança às vezes ela aprende no celular algo de uma forma muito distorcida, né? Então eu concordo com essa questão do celular. Quanto antes evitar, e tem seu momento certo, os pais precisam também preparar, né, essas crianças para receber essa demanda de informação que vem muitas vezes distorcida. Muito bom. Doutor, para a gente finalizar, o senhor tradicional fazendo o mesmo ali para crescer o grupo, chega o Roberto com uma cabeça volátil, uma cabeça rápida, pensando 100 anos na frente. Como é que o senhor lidou com essa mudança? O senhor tradicional chegando o Roberto e os meninos para elevar o negócio. Foi um momento das nossas vidas, eu falo nossas vidas porque envolveu todo mundo. E um conflito gigantesco, né, de cultura, um conflito fantástico, porque eu não sou um administrador, eu sou um médico. Eu era um administrador intuitivo e o Roberto não. É um administrador formado, ele veio já com MBA de administração hospitalar, veio com um estágio na Intermédica, então ele trazia toda uma bagagem e uma cultura técnica muito grande e, obviamente, conflitou com a minha intuição, com a minha prática administrativa na época. Então foram momentos de conflitos muito grandes, discussões muito sérias, e algumas vezes levadas para casa, que naquela época ele ainda era solteiro e morava conosco. E a discussão continuava na mesa do jantar e não tinha fim, era muita briga, até que um dia a Sueli nos proibiu de conversar de negócios em casa. Aqui vocês não conversam mais, resolve lá, e aqui vocês falem o que quiserem e pronto. Então esse foi um marco na nossa vida. Nós dois passamos a refletir que tínhamos que dar cada um passo atrás e precisávamos compreender e entender um pouco mais o outro e usar disso daí o melhor de cada um. E esse foi o segredo do sucesso, juntar o que cada um tinha de melhor naquela época e implementar tudo na empresa. E aí a coisa tomou um ritmo bem mais forte. Mas houve um conflito bastante intenso, sim, de culturas e tudo mais. Doutora, como que é mediar isso dentro de casa, né? Porque o problema da empresa acaba indo para dentro de casa. Como mediar isso? Como mentorar isso, hein? Como o Ranieri falou, foi muito difícil. Mas no começo, o Ranieri também não tinha essa percepção, né? Como isso contaminava o ambiente familiar, né? Que era o único momento em que a família se reunia era no jantar, né? E então o Beto vinha, né? Falava, dava sugestões. O pai não aceitava de jeito nenhum, porque era o que ele conhecia, né? E se deu certo até agora, por que vai mexer nisso, né? E o Beto se aborrecia, e toda a família, os meninos também ficavam chateados, eu mais chateada ainda, que aquilo gerava uma discussão séria, uma grande discussão, né? Que chegava assim, de poder, né? Porque é o pai, mas o pai é empresário, mas eles saiu com uma bagagem grande de conhecimento, mas depois o Ranieri foi percebendo, né, que existia uma possibilidade sim deles caminharem juntos, né? Mesmo com esse conflito de gerações, né? Mas para mim foi muito difícil, eu chorei muito, eu sofri muito com tudo isso, né? De ver como causava tristeza e frustração pro Beto. Isso tudo, tanto é que chegou um dia que eu até falei pro Beto na mesa mesmo, falei, saia da empresa, você não precisa passar por isso, Beto, você não precisa passar por isso. Eu acho que isso, né, começou a oferecer uma oportunidade pro Ranieri rever, repensar, né, e o Beto também começar a entender, né,
como o pai dele construiu, a partir de como o pai dele construiu e as crenças do pai, né? E trabalhar junto com as crenças do pai, mas não para o pai esquecer aquelas crenças, deixar de existir aquilo, mas de contribuir de uma forma sem desprezar tudo aquilo que o pai construiu. Ele não desprezava isso, mas no olhar do pai era isso. Mas e agora, né? Mas ainda mais com o tempo eles foram, né? Se encaixando, ajustando, ali, se achando, né? As rotas, né? Mudando as rotas, né? Mas como todo começo até conseguir ajeitar tudo ali, foi muito difícil, muito sofrido, e foi, a mesa de jantar se tornou algo que não era proposta, né, de uma reunião familiar gostosa, o alimento, né, o que traz o alimento, o que representa o alimento e a reunião, né, numa mesa de jantar. Mas graças a Deus, depois que eu falei, essa discussão vai ser feita na empresa, não quero mais isso aqui, né, e eles começaram. E foi uma questão de ajuste só, né? Sim, e interessante que persiste até hoje. Não se fala mais de negócio em casa. É verdade. Não, porque os meninos também, né, pequenos, ainda não estavam entendendo direito. O Rodrigo já fazia, acho que cursinho, já estava na faculdade de medicina, não lembro. Mas também eles ficavam assustados, porque aquele momento não era para discutir, nem para medir poder, nada disso, autoridade, autoritarismo, né? Momento para a gente falar outras coisas ali, para saber como foi o seu dia. E aquela mesa se transformou uma mesa de reunião, né? E discussões sérias, né? Sérias e me entristeceu muito. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar. E é o que o Ranieri falou, né? Nós estamos falando de muitos anos já, né? Hoje é tudo lá na empresa. Resolve na empresa assuntos da empresa, né, doutor? Isso aí. E, doutor, imagina o conflito, porque a senhora é esposa e mãe, que lado eu vou ficar, né? Quem que eu vou defender? Não, meu mas esposo. essa dúvida eu nunca tive. Mas imagino, mas hoje caminha tudo bem, doutor, hoje a empresa cresceu e é claro, com os conflitos, doutor, que a gente acaba crescendo e amadurecendo, né, esse doutor? Tanto o senhor que já é uma pessoa madura, mas eu acabo aprendendo também com eles, são jovens pra caramba aí, você acaba aprendendo muito, claro, e eles também sem sombra de dúvida, né? Exatamente. E agora estamos avançando mais ainda, vamos implantar todo o processo de governança corporativa, é uma coisa que vai ser muito interessante pelo PAEX, e eu estou muito otimista com isso. E vai ser uma transição bem profissional e bem tranquila agora. Que bom. Mas, gente, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Doutor, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso público, para os nossos ouvintes, para os nossos funcionários. Que mensagem a senhora deixaria para todos nós? Deixa eu ver, me ajuda aí, Ranieri. Doutor, mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. Para nós, colaboradores, para os seus amigos, porque esse programa vai para o mundo inteiro, vai para o Brasil inteiro. O que eu tenho a dizer, não sei nem se seria uma mensagem, mas é que você até colocou no início aqui da nossa conversa, que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Então, se estamos aqui hoje, né, por conta dessa equipe, né, que foi construída, né? Acho que sem essa equipe, né, o Roberto não chegaria, nós também não chegaríamos, né? Nós chegamos. Então, só tenho a agradecer a todos vocês, o trabalho que vocês têm, né, realizado, né? E também o quanto vocês investiram, né, para a gente chegar onde nós chegamos, né? E tenho que parabenizá-los. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Doutor, uma mensagem para todos nós, aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, a todos do grupo e a todos os nossos clientes e quem for ver o programa daqui para frente. Eu considero que eu tenho um grande time. Esse time se compõe desde aquela senhora da higienização, que a gente pouco vê, que está nos bastidores, junto com o pessoal de manutenção, até mesmo o pessoal de frente, as recepcionistas, médicos, a área comercial em si. É um time muito bom, é esse time que faz com que a Plena Saúde seja o que é hoje, e eu espero
que continuem assim para que a gente possa continuar entregando de forma plena os nossos produtos e que nossos clientes possam continuar confiando nele como confiam hoje. Em nome de todos os colaboradores, os executivos, os não executivos, a gente agradece aqui a oportunidade que vocês deram para nós e confiaram em nossas mãos o patrimônio de vocês, que é a empresa, o grupo. E eu quero aqui, em nome de todos os colaboradores, todos os executivos, de todo mundo, nós da Plena Colaboradores, agradecemos pela oportunidade e pela confiança que vocês nos deram. Muito bom. Plena Saúde Conar 2025 e que venha Conar 2026. Até o próximo programa. Até lá. Que legal.